Copa do Mundo 2014, as feras do futebol. Hoje vai ser semifinal para o Brasil. Estamos um só. Quem vai jogar com o Brasil é com a Alemanha. Hoje, 5 da tarde. Copa do Mundo 2014 na GAS. Oferecimento do diretor de Fontoura. Tamo a falta. Brahma Shopping, mais um Brasil. Rainha System e seus distribuidores. Kinder Joy, que delícia crescer. Minions, em breve nos cinemas. Skol, seu futebol é aqui. Fadiga, joga comigo. Joga pra mim.